boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 10 de maio. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Telegram exclui mensagem contra a PL das fake news e envia retratação aos usuários do serviço. Na decisão, o ministro ainda deu prazo de 48 horas para a Polícia Federal ouvir os representantes legais do aplicativo. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário do STF começa a julgar ação penal contra ex-senador Fernando Collor, acusado de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e participação em organização criminosa. O Supremo confirma a anulação de indulto de Jair Bolsonaro, que extinguiu pena imposta ao ex-deputado Daniel Silveira. E ainda, Justiça de Goiás torna réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados de jogos de futebol em esquema de apostas. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o Telegram apagou a mensagem enviada aos usuários que atacava o projeto de lei das fake news. A empresa foi obrigada a enviar uma nova mensagem de retratação para evitar a suspensão do serviço. Repórter Renato Rosa. A decisão saiu no começo da tarde. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o Telegram deveria excluir todas as mensagens enviadas pela empresa sobre o PL, conhecido como Projeto de Lei das Fake News, que está em análise na Câmara Federal. O aplicativo também foi obrigado a enviar outra mensagem. No meio da tarde, o Telegram publicou: por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. Se o Telegram não cumprisse as determinações, o aplicativo seria suspenso pelo prazo de 72 horas em todo o país e multado em R$500 mil por hora. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que a Polícia Federal ouça em 48 horas os representantes legais do Telegram. As oitivas são necessárias para esclarecer o motivo do envio das mensagens e os responsáveis, que podem, em tese, constituir abuso de poder econômico e, eventualmente, terem contribuído com a desinformação praticada pelas milícias digitais nas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal informa que é mentira que o ministro Luiz Roberto Barroso defenda o confisco ou rendimentos menores em investimentos da classe média. A informação falsa tem circulado em vídeos e posts compartilhados na internet e chegou a ser comentada em rádios, extrapolando as redes sociais. O Supremo explica que a informação que circula é uma interpretação deturpada do voto do ministro no julgamento sobre a correção do FGTS. O que o Barroso defendeu no voto é que a classe média alta tenha empatia com a classe trabalhadora, que a classe alta precisa compreender a decisão de remunerar melhor o FGTS, porque isso é investimento do trabalhador, e que os mais ricos não gostariam que os investimentos deles tivessem uma rentabilidade menor do que a poupança, que é o que ocorre hoje com o FGTS. Os ataques de 8 de janeiro completaram 4 meses na última segunda-feira. A data foi lembrada no início da sessão plenária de hoje. O Museu do STF ganhou um painel com referência aos atos antidemocráticos. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse que é importante relembrar o 8 de janeiro para que a data não se repita. No plenário, a ministra chamou este vídeo com imagens da destruição do prédio da Suprema Corte, o trabalho de recuperação, a campanha Democracia Inabalada. Um mês depois dos atos de vandalismo, a corte estava restaurada. O vídeo também mostrou o abraço dos funcionários em volta do prédio, o Museu do STF, agora repaginado. O espaço expõe fotos dos atos de 8 de janeiro ao lado do acervo histórico. Rosa Weber cumprimentou os funcionários que trabalharam pela recuperação do prédio. Eu cumprimento
de público o quadro funcional do Supremo Tribunal Federal, que produz obra desta qualidade, sobretudo, né, relembrando o que passamos, mas também com a eficiência do restauro que se fez, né? E o Museu do Supremo Tribunal Federal também está, como eu disse, repaginado graças ao trabalho do nosso competentíssimo corpo funcional. O ministro Gilmar Mendes lembrou que o tribunal foi premiado pelo vídeo em Portugal. Isso teve uma repercussão internacional e isso é de se registrar. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência também por isso. José Eduardo Alckmin falou em nome dos advogados que atuam no STF. Aqui sempre foi um templo do direito e da democracia. E para os advogados, então, um templo de admiração dos eminentes juízes que por aqui passaram e passam, e estão aqui hoje. De modo que vê-se uma coisa inadmissível, a desinteligência, a brutalidade, a irracionalidade que se cometeu em relação ao Supremo Tribunal Federal. Queria deixar registrado em nome dos advogados a nossa solidariedade e a nossa admiração pela zelosa presidência de Vossa Excelência, que rapidamente pôs o tribunal a funcionar novamente. O ministro Luiz Fux destacou a mensagem do atentado à democracia. A democracia restou inabalada. Quero dizer a Vossa Excelência que essas reiterações são muito importantes. E eu relembro o professor Elie Wiesel, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, quando do seu discurso em relação a esse prêmio recebido, ele denominou aquela oração como o perigo da indiferença. E dizia ele, é preciso relembrar sempre os horrores do Holocausto, porque ele só ocorreu porque houve uma indiferença em relação àquilo que ocorreu. E os ministros do Supremo começaram a julgar hoje uma ação penal contra o ex-senador Fernando Collor. Ele é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e integração de organização criminosa. A reportagem é de Marta Ferreira. O ex-senador Fernando Collor foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 2015. O caso envolve o desvio de mais de 30 milhões de reais em recursos da BR Distribuidora, empresa da Petrobras. Isso teria ocorrido entre 2010 e 2014 e foi alvo de investigação da Operação Lava Jato. A denúncia foi analisada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que em agosto de 2017 recebeu parte da denúncia contra Fernando Collor nos termos do voto do relator, o ministro Edson Fachin. O ex-senador e outros 2 envolvidos são acusados de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa. Agora, o plenário do Supremo vai decidir se foram comprovadas as acusações e se ele deve ser condenado. Na semana passada, o relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido da defesa que pretendia que a ação penal não fosse julgada pelo Supremo, uma vez que Collor não é mais senador da República. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento e tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Nessa primeira sessão de julgamento dessa ação penal, houve apenas a leitura do relatório pelo relator, o ministro Edson Fachin. Na sequência, houve a manifestação da Procuradoria-Geral da República pedindo a condenação de Fernando Collor e dos outros 2 envolvidos, além do pagamento de quase 60 milhões de reais para reparação de danos morais e materiais. Depois, a sessão foi encerrada e esse julgamento será retomado amanhã com as sustentações orais dos 3 advogados de defesa dos 3 réus e só assim haverá o voto do relator e dos demais ministros. William. Obrigado pelas informações, Marta. E também nesta sessão, o plenário, por maioria, decidiu pela anulação do decreto que concedia indulto individual ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo.
O julgamento foi concluído hoje à tarde com os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, que seguiram o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber. Por 8 votos a 2, a Corte entendeu que o decreto é inconstitucional por desvio de finalidade, porque o ato foi editado sem observar o interesse público, mas com o único objetivo de beneficiar um aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daniel Silveira está preso desde fevereiro por não cumprir medidas determinadas pelo próprio STF. E a seguir, Justiça torna réus 13 pessoas envolvidas no escândalo de apostas no futebol brasileiro. Voltamos em instantes. A Justiça de Goiás tornou réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados de 13 partidas de futebol, sendo 8 do Campeonato Brasileiro da Série A e 1 da Série B de 2022, e 4 de campeonatos estaduais realizados neste ano. No documento do Ministério Público, o órgão relata 23 fatos criminosos ocorridos durante as partidas, nas quais jogadores se comprometeram a receber cartões e a cometer pênaltis. De acordo com o MP, a quadrilha visava lucros em apostas com base nos resultados induzidos. A denúncia traz, em mais de 100 páginas, prints de conversas e transcrições de áudios entre os denunciados. Um médico envolvido na máfia dos transplantes foi preso nesta terça-feira após o ministro do Superior Tribunal de Justiça indeferir pedido de urgência que buscava impedir a execução provisória da condenação no júri. Kátia Gomes. O médico Álvaro Iães ainda não havia sido preso por causa de um habeas corpus concedido pela 6ª turma do STJ ao ratificar liminar anterior do relator, ministro Rogério Schietti Cruz. Ao reexaminar o caso, o ministro indeferiu o pedido de urgência da defesa para que fosse impedido o cumprimento provisório da pena do médico. Ele foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão pela morte e retirada de órgãos de uma criança no curso de um esquema conhecido como a máfia dos transplantes. Após a condenação pelo Tribunal do Júri em 2022, a Justiça de Primeira Instância indeferiu o direito de o médico recorrer em liberdade e determinou a execução provisória da pena, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, a 6ª turma concedeu o habeas corpus da defesa. O colegiado seguiu a jurisprudência da Corte no sentido de ser inadmissível a execução provisória da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Contra esse entendimento, o Ministério Público Mineiro ingressou com reclamação no Supremo Tribunal Federal, que considerou que o artigo 492 do Código de Processo Penal não poderia deixar de ser aplicado sem que o STJ tivesse declarado a sua inconstitucionalidade, o que só poderia ter sido feito pela maioria absoluta da Corte Especial, conforme prevê o artigo 97 da Constituição Federal. Assim, o STF cassou o acórdão da 6ª turma do STJ e determinou que uma nova decisão fosse proferida, observando a súmula vinculante 10. Cassado o acórdão que havia ratificado a liminar, o ministro do STJ, Rogério Schietti, entendeu pela necessidade de reexaminar o pedido de urgência da defesa, agora considerando o dispositivo do CPP, cuja constitucionalidade ainda deve ser encaminhada para análise na Corte Especial. Segundo o relator, definir se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza ou não a execução provisória da pena é tema controvertido que ainda se encontra em discussão no STF. A Azul Linhas Aéreas foi condenada ao pagamento de adicional de periculosidade a auxiliares e líderes de rampa do aeroporto regional do Vale do Aço, em Ipatinga, Minas Gerais. Conforme laudo pericial, os empregados trabalhavam em área considerada de risco. Pablo Lemos. Na ação, o Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais argumentou que a atividade era realizada na área externa de abastecimento das aeronaves e que o local era considerado de risco acentuado, conforme atestado em laudo. Em defesa, a Azul contestou o resultado da perícia e alegou que os empregados ficavam dentro dos portões e, portanto, não precisavam permanecer na área de risco, nem tinham contato com inflamáveis ou explosivos.
De acordo com o processo, os auxiliares e líderes de rampa da Companhia Aérea Azul carregavam e descarregavam bagagens em aeronaves no aeroporto mineiro. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, reformou a sentença que havia determinado o pagamento do adicional. O TRT entendeu que a conclusão da perícia era insuficiente para considerar que os empregados atuavam de forma habitual ou intermitente em área de risco prevista na norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. O sindicato da categoria recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o ministro Caputo Bastos, relator do caso na 8ª turma, o TRT não poderia desprezar o laudo pericial, uma vez que não foram apresentados nos autos outros elementos probatórios que fundamentassem a afirmação. O ministro explicou que, em relação ao manuseio de inflamáveis para o abastecimento de aeronaves, o TST entende que a área de risco diz respeito à área de operação. Segundo ele, ao se referir à área de operação, a norma não pretendeu restringir sua aplicação a quem efetua o abastecimento, mas também a quem transita na área externa à fuselagem do avião, por estarem todos sujeitos ao risco acentuado de eventual explosão ou incêndio do combustível. Por unanimidade, a turma seguiu esse entendimento e a Azul Linhas Aéreas foi então condenada ao pagamento do adicional de periculosidade aos empregados. Ainda cabe recurso. O TRF da Primeira Região assegurou a transferência entre campos da mesma universidade a uma estudante em tratamento médico. Ana Paula Souza explica esse caso. A aplicação do direito à educação e à saúde em uma única decisão foi o que garantiu a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao confirmar que a estudante Ludmila Rebeca Cruz Antunes, do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, fosse transferida do campus de Pinheiro para o campus de São Luís, na capital do estado, para tratamento de saúde. A estudante passou a ter dificuldade de locomoção em decorrência de luxação aguda completa da patela direita quando estava no 7º semestre do curso. No dia que ocorreu a luxação da patela, eu estava em São Luís visitando meus pais no final de semana. Eu fui rapidamente levada para a emergência do hospital e aí lá foi feita na emergência mesmo o que a gente chama de redução, que é voltar o osso para o local. E aí, desde então, eu não consegui retornar a Pinheiro. Ludmila pediu transferência para o campus de São Luís, mas a universidade negou. O caso chegou ao TRF1 após a UFMA apelar contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal do Maranhão, que permitiu a transferência. A instituição alegou que a estudante não possui direito à mudança pretendida e que teria que concorrer às vagas remanescentes do campus de São Luís por meio de processo seletivo. Não houve nenhuma ofensa aí à isonomia entre os estudantes, até porque a Ludmila ela se submeteu ao mesmo processo seletivo, ao Enem, ela foi aprovada. São apenas os campos que são diferentes no âmbito da mesma universidade. Além disso, há de se considerar que, no caso Intela, existe uma vasta documentação comprobatória da impossibilidade de locomoção da aluna. Ao fazer a relatoria do caso na 5ª turma, o desembargador federal Souza Prudente ressaltou o entendimento do próprio TRF1 de que as garantias constitucionais de direito à saúde, à educação e à unidade familiar asseguram ao estudante de ensino superior, regularmente matriculado em instituição de ensino público, o direito à transferência para campus diverso em outra localidade na mesma entidade de ensino, para fins de tratamento médico em face de enfermidade grave comprovada por documentos. Em seu voto, o magistrado enfatizou ainda que o pedido de transferência da estudante não teve finalidade de ordem particular ou de lazer pessoal, mas sim de não prejudicar o seu tratamento em decorrência da necessidade de acompanhamento médico ortopédico para não prejudicar seu problema de saúde. De acordo com o desembargador, o objetivo foi preservar os direitos fundamentais relativos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Agora, com o tratamento em dia e os estudos também, Ludmila faz planos para o futuro. Eu não sabia se eu chorava assim, de alívio, de alegria, mas foi uma sensação assim, muito reconfortante, de poder realmente voltar a me preocupar com as coisas que diziam respeito a mim, a minha saúde, que era o que eu precisava restabelecer, e o meu curso, que é extremamente importante para mim.
No próximo bloco, a gente fala sobre a ação da Justiça Itinerante de Minas Gerais na comunidade Machacali. Voltamos já. O Ministério Público Federal cobrou informações sobre o paradeiro de uma placa em homenagem ao estudante Stuart Angel, assassinado sob tortura na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, em 1971. Madeleine Machado. A placa em homenagem a Stuart Angel havia sido instalada em 2010 em um memorial na sede de remo do Flamengo, na Lagoa, clube em que o estudante era atleta, e não foi mais vista depois dos Jogos Olímpicos de 2016. Agora o Ministério dos Direitos Humanos tem um projeto para reinaugurar a placa e não se tem informações sobre o local onde ela está. Para os procuradores da República, o resgate e a preservação da história de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar, incluindo a conservação e restauração de monumentos, é obrigação do Estado e um direito de toda a sociedade, além de uma forma de garantir às gerações futuras o direito de conhecer as violações dos direitos humanos praticados pelo Estado, de modo a prevenir, inibir ou pelo menos mitigar as chances de que voltemos a repetir no futuro as violações já cometidas no passado. O Clube de Regatas tem o prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos ao MPF. O mutirão da Justiça Itinerante de Minas Gerais esteve na comunidade Machacali, onde foram promovidas audiências para oficializar pedidos de união estável, além de rodas de conversas com os indígenas. Os repórteres Cid Marcos e Márcio Rodrigues acompanharam a ação. Eles estão entre nós, nas praças, na porta do comércio. Estão entre nós, mas, pelo que parece, historicamente, muita gente fez questão de não enxergá-los. O povo Machacali passou por um processo muito violento, né, de colonização, desde o Vale Mucuri, Vale Jequitinhonha, né, e subindo aqui também para a terra onde eles estão. Eles estão no nordeste do estado, em Santa Helena de Minas, onde são vistos facilmente na cidade. Aqui fica a comunidade Água Boa. Estão também no município vizinho de Bertópolis, tão pequeno quanto Santa Helena e que abriga a comunidade de Pradinho. Chegar aos locais não é fácil. Em dia de chuva, nem a estrada de asfalto é confiável. Isso aqui tá assim, meu filho, lá, hein? Lá, no caso, é na estrada de terra que leva à comunidade. E lá estava assim. Trechos do caminho estavam alagados. Era o trajeto para a comunidade de Água Boa. Chegar até aqui só de caminhonete 4x4. O esforço se explica pelo motivo, um mutirão de justiça itinerante. Mas antes, um pequenino raio-x da região e de quem vive aqui. O território Machacali tem 5.300 hectares e diversas aldeias. Uma delas está bem ali atrás de mim. No passado, essa região era coberta por floresta, que desapareceu praticamente, como é possível constatar neste cenário. Se a floresta sumiu, foi junto uma tradição Machacali, a caça. Dos tempos antigos que meu pai contava, eles viviam só no mato. Eles só comiam coisa de mato. E caça, que tinha muita caça, tinha capivara, tinha paca. Agora já não tem mais. Hoje agora, nós olhamos assim, nós só vê capim. Luizinha Machacali, líder indígena, veio a pé participar do mutirão de justiça itinerante. A dificuldade que a gente teve para chegar aqui nos dá um alerta da precariedade que a gente permite, né, como Estado, que essas pessoas não tenham acesso aos seus direitos. Então, são 80 casais que vão oficializar a união estável para que possam ter acesso aos direitos previdenciários dali decorrentes. As audiências foram conduzidas por 4 desembargadoras e 13 juízas de direito. Uma das juízas foi a doutora Mariana de Lima Andrade. Para participar do mutirão, a magistrada e as colegas passaram por um curso promovido pela EGEF, a Escola do Judiciário. A ideia é básica: conhecer a cultura Machacali e se aproximar, ouvindo. É uma demanda que vem deles, não é a gente que leva. E para ouvir as demandas, foi feita uma roda de conversa no evento. Nessa real aproximação, não só eles estão entre nós. Aí sim, nós estamos entre eles.
de fato. A gente tem que conhecê-los no seu habitat, a gente tem que conhecer seus direitos e através da escuta deles que a gente vai conseguir dar uma justiça verdadeira, real e eficaz. Depois do curso de formação, tendo uma experiência concreta, vivencial com essa comunidade indígena. Então, esse aspecto emocional, psíquico, né, ele também está presente na nossa vida enquanto humanos. É que ao estar perante essas pessoas, a gente vai descobrir uma cosmovisão diferente, mais integrada com a natureza, mais tranquila, mais respeitosa com o outro, mais capaz de ouvir. E quem foi muito capaz de ouvir foi o juiz Matheus Miranda. O magistrado idealizou o projeto, apoiado pela terceira vice-presidência do TJMG. Tanto que o magistrado foi recebido com carinho. Não só de abraços vive essa relação. O juiz de direito foi homenageado pelos Machacali. Foi batizado em um ritual. É a proteção do gavião, ave símbolo para os indígenas. Fui tomado de muita emoção porque numa sociedade que trata tão de forma desigual, com tanta injustiça o indígena, eles verem um não indígena como eu, como semelhante, quer dizer que a gente conseguiu estabelecer uma confiança. Eu acho que é uma forma da gente se desculpar por toda essa violência histórica que cometemos contra uma cultura tão importante. O evento de hoje nos dá esperança. É uma ponta de esperança em um território que pode ser fértil e ir bem além das montanhas, mesmo que o caminho até aqui seja difícil. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.